turma, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um podcast do Empreender 40+. Lembrando que tem um QR Code aqui, do ladinho, que é o nosso lugar para bater papo, para conversar, se comunicar, falar da nossa edição de 2026, 13 de maio, no Teatro do Bourbon Country, a segunda edição do Empreender 40+. Tu pode ter mais informações através do QR Code e também trazer sugestões, conversar, bater papo, o que tu quiser. Mas hoje, com quem eu vou bater papo, é o cara que está desenvolvendo a plataforma do Empreender 40+, meu querido amigo Glauber. Cara, por que eu falei Glauco? Não sei, porque tu é assim, ele chegou pilhado da rua, ele acabou de dar uma palestra, então ele tá pilhado, assim, tá... Cara, esse que vocês ouviram em off aí, ele já tá no ar, Carlos? Ele não? Já tá bonitão no ar? Já tá bonitão? Fernando Puma, ele tava em off, mas hoje quem se atravessou foi tu. Ele sempre me xinga que no começo a câmera tá em mim, aí eu tenho que falar com o convidado, daí o convidado blá, e aí mata um tempo pra câmera virar pra ele. E ele se meteu, entendeu? Só porque eu errei o nome. Só por esse detalhe. Só por esse detalhe. E mas como é ao vivo o programa, o cara tem medo. Como é ao vivo, né, cara? A gente não pode não editar. Tem como editar, não tem como editar, né? E aí, ô Glauco, E aí, Glauco? E o cara passou o programa. Todo. E aí, Glauco, primeiro desculpa, né, cara? Pô, você é meu amigo, velho. Como é que eu erro teu nome, cara? Erram o teu nome? Vamos começar por aí. Erram bastante. Erram bastante. Apesar de ser um nome que eu tenho muito orgulho, né? Minha mãe, por conta do Glauber Rocha, né? Mas eu ia falar isso agora. Isso é por causa do Glauber Rocha. Foi por ele. E eu fui assistir filmes do Glauber Rocha bem depois. Bem depois. Mas erra. Não que nem o meu. Porque é o seguinte, cara, eu tenho uma história sensacional, né? Flavinho. Exatamente. Pô, sou Fabinho, né? Um Fabinho que não é Fábio, né? Não vamos contar. Mas o Fabinho, a vida inteira Fabinho. Aí eu fui num sushi, cara, aqui em Porto Alegre, com a família. E eu entro no sushi, cara, e o proprietário do sushi, inclusive muito bom o sushi, segundo a minha mulher, porque eu não como sushi, segundo ela, muito bom. E entramos, e o cara no outro lado do salão assim gritou: "Eu não acredito! O Flavinho Vargas no meu restaurante!" E aí não tem nem como desmentir o cara, né? Eu vou dizer o quê, cara? Até hoje, cara, eu vou lá e ele me chama de Flavinho. E aí o meu filho, sabe, mau caráter... Ele vai descobrir que tu não é Flavinho o dia que tu falecer. Isso. E aí ele vai ver o convite. Isso. Aí ele vai morrer de vergonha de ter chamado a vida toda de Flavinho. E aí o meu filho, que é mau caráter, um Murilo, popular Mumu, agora acabou. O homem que mais assistiu o show do Oasis no Brasil, ele começou a me chamar de Flavinho. Entendeu? Está proibido agora, inclusive. Não, tem que começar a dar limite pra esse guri. Dá limite pra ele. Mas vamos ouvir o Glauber, né? Vamos ouvir o Glauber. Vamos ouvir coisa bobagem. séria, coisa importante, entendeu? Vamos mentir um pouco, né? Vamos mentir um pouco, mas mentir com verdade. Segundo um amigo meu, esse dia me ligou e falou: "Vamos ganhar um dinheiro, nem que seja honestamente." É isso aí. Já que do outro jeito não tá dando. Não tá dando, vamos ganhar nem que seja honestamente. E aí, Glauber? Conta um pouquinho pra nós, gente. Primeiro é o seguinte, tu é lá do Alegrete também? Na verdade, eu me exibo, né? Eu sou de Rosário. Ah, tu é de Rosário. Sou de Rosário. Mas pra mostrar mais importância... Claro. Mas tu foi morar cedo lá em Alegrete, né? Com 6 anos. Com 6 anos. Até já vou adiantar pra galera, assim, o Glauber, ele é meu amigo de uma vida toda, assim. Conheço... E na real, quando vocês estavam falando sobre o nome, eu tava pensando que eu nunca achei estranho o nome Glauber, e não era nem pelo Glauber Rocha, porque é aquele troço, quando tu te cria com alguém, né? Quando... Desde pequeno, aquele nome ele se torna muito comum, né? Porque quando tu tá descobrindo o mundo, todos os nomes tu tá descobrindo ao mesmo tempo, né? Então, pra mim, nunca foi estranho. Então, eu conheço o Glauber há muito tempo. Cara, a gente queria que tu começasse contando um pouquinho da tua vida, assim, né? Quando eu tava conversando com o Fabinho sobre a tua entrevista, eu disse pra ele que tu é um cara que saiu do Alegrete pra desbravar o mundo no Paraná, num momento que o Paraná tava... começando a desenvolver toda a questão do desenvolvimento, né, dos engenheiros de software e tal. Então eu queria que tu contasse um pouquinho como é que começou a tua vida lá no Alegrete, como é que tu foi parar no Paraná e como é que tu chegou aqui em Porto Alegre. Perfeito. Então vamos lá, eu sou engenheiro de software, né, formado em sistemas.
Segundo um amigo nosso, tu é TI, né? Técnico em TI. Técnico. Mas eu já tive que explicar muito sobre a minha profissão, né? Hoje, graças a Deus, ela tá no hype, né? Tá, mas não custa, explica de novo. Então vamos lá. Eu sou formado há mais de 25 anos. Comecei a gostar de tecnologia quando, em 94, o pai comprou um computador, na época que a internet estava chegando, e aí, por um tempo, eu usava aquela máquina mais como diversão, como todo mundo, Sim. né, na grande maioria. E aí, em Alegrete, uma faculdade local abre o curso de Sistemas da Informação, um curso novo, que eu me inscrevi e confesso que na época nem tinha muita noção do que eu estava fazendo, mas eu estava indo lá porque eu gostava de mexer em computador e queria aprender um pouco mais. Bom, aí me formo, logo em seguida eu caso e a primeira proposta de emprego que eu recebo é uma cidade no interior do Paraná chamada Francisco Beltrão. Conheço. Francisco Beltrão. E lá fiquei 2 anos dando aula de programação já. Mas quando eu entrei por curso de sistemas, eu já tinha um pouquinho a veia empreendedora. Eu sabia que eu tinha que explicar muito o que eu ia fazer, até em casa, né? Até pro meu pai, Sim. né? Pra minha mãe, porque todo mundo... é isso? Sim, nós estamos falando de 31 anos atrás, né? Então, assim, o que era natural? Era tu fazer um curso de Direito, de Sim. Medicina, de Odonto, e assim... As profissões básicas. Exatamente. Então, curso de Sistemas, as pessoas, eu chegava na casa de parente, pediam pra arrumar a impressora, né? Não, aqui tem um guri aqui que mexe com isso. computador. Que mexe com computador. Exatamente. Então, eu chego no Paraná, numa cidade que tinha mais ou menos o mesmo porte de Alegrete, porém, ela já tinha criado o curso de sistemas há muito tempo. E ela estava num outro estágio, ela já estava no estágio de tentar segurar os profissionais que estavam se formando lá, coisa que a Alegrete ainda não tinha. Não tinha nenhuma empresa de software em Alegrete quando eu saí. Eu saí de Alegrete porque lá não teria oportunidade de trabalho, né? Tem que desbravar. Então aí, obviamente, comecei a procurar Santa Maria, procurei Porto Alegre. Na época, a minha ex-esposa, o pai dela morava no Paraná, então, por que tu não manda o currículo para o Paraná? E foi o que eu fiz e foi a primeira oportunidade que eu tive. E foi uma acertada, né, Gê? Porque foi importante, assim, tu começar num lugar onde estava todo mundo começando, né? Exatamente. Então, eles estavam num processo, eu participei desse processo, né, de digitalização, eles tinham muito em mente, na época, isso nós estamos falando em 2001, quando eu fui para lá, né, que hoje se fala em Smart City e alguma coisa assim, mas eles tinham muito que... Para te criar uma cidade inteligente, tu precisava de pessoas inteligentes. Então, a tecnologia era cadeira, era aula em colégio público. Entendeu? Já naquela época, né? Eles criaram um núcleo de tecnologia da informação, ao qual eu fiz parte da diretoria. Então, já existiam empresas que vendiam para o Brasil inteiro software, e aquilo para mim era impactante para aquela época, né, cara? Né? Naquela época, eu digo, uma cidade do tamanho de Alegrete, tinha 70 mil habitantes, e ali, obviamente, conheci pessoas muito importantes, que foram, assim, professores para mim, né? Como o Itamir Viola, que era CEO da ViaSoft, uma empresa que hoje é gigante no Brasil inteiro, né? E a partir daí me despertou o bichinho do empreendedorismo. Eu digo, cara, eu não quero fazer isso. E aí criei o primeiro empreendimento, foi o Guia Sudoeste, que era um jornal online, né? Que durante 2 anos eu e um sócio tocamos. E engraçado, né? Porque
nós chegamos a ser o site mais acessado no Paraná, né? Em 2001, 2002, quando a gente criou... Os primórdios do... Exatamente, nós cobríamos evento, nós tínhamos um jornalista e tudo mais, e aí chamou a atenção do maior jornal impresso da cidade, porque aquilo lá eles enxergaram como um potencial futuro. Sim. E tudo mais, né? Porque a gente estava falando de uma época que eu tinha que explicar para o empresário que era importante ter um site. Sim. Né? Bem diferente de hoje. Tanto que depois teve o boom dos sites. Né? O boom dos sites, exatamente. E esse foi o primeiro empreendimento, né? Que me alavancou a ser sócio de uma outra empresa, né? Ao qual depois eu comprei na verdade o produto dela, né? E a gente atendia através deste produto, ao qual fui premiado pela Microsoft por ter produzido um força de venda, que era aqueles aplicativos que vendedores passavam um pedido para a empresa. Sim. Né? Eu fui o primeiro no Brasil a desenvolver para uma tecnologia da Microsoft, porque era tudo Palm Top na época. Sim. O Palm Top dominava e a Microsoft estava entrando com uma tecnologia chamada Pocket PC, que era o Windows Mobile, mais moderno, mais caro, sim, mas eu fui o primeiro a desenvolver para aquela tecnologia e por conta disso a gente ganhou o prêmio da Microsoft, que eram $60 mil em software em consultoria. Então ali foi um boom na minha carreira, ali eu aprendi, só que tem um detalhe. Hoje, toda a trajetória que a gente vem, eu olho para trás e eu digo assim, na época, eu era um programador que tinha uma empresa. Sim. Não era um empresário. Mas é que, na verdade, a gente faltava o repertório, né, cara? Que a gente sempre fala aqui, né? A gente sempre fala. O repertório que tu tem hoje. Cara, mas tu não tinha idade. Quantos anos tu tinha na época? Não tinha 30 anos, eu tava 25, 26, imagina, 27. Cara. Não, e outra coisa, né, Glauber, assim, quando a gente tem 25, 26 anos, fora a gente não ter experiência, a gente ainda tem uma coisa que talvez seja o pior do empresário, que é a arrogância. Exatamente. Né? Tu acha, cara, eu sou muito, mas muito acima do resto. Eu sei aqui, ó, eu desenvolvi isso aqui, ninguém desenvolveu no Brasil, eu desenvolvi um site que é o mais acessado do Paraná. E aí tu começa a entrar num status que tu acha que tudo que tu vai fazer dá certo, independente da forma que tu faz. Porque tu acha que só tu desenvolver o produto basta. Exatamente. E desenvolver o produto é o começo do... E aí sim, imagina, obviamente que tu colocar o selo de prêmio da Microsoft com 26, 27 anos, me rendeu aí 1 ano, 2 anos de palestrante. Então eu palestrava nas universidades. Estrelato. Exatamente. Sim, entendeu? Eu chegava com pecha de estrela, né? Carimbão, assim. Exatamente. Então eu palestrei em praticamente todas as universidades mais importantes do Paraná naquela época. Fora, em Santa Catarina, fui para o Rio Grande do Sul também, vim para o Rio do Sul também, entendeu? E tu veio para Porto Alegre quando? 2015. Agora, 10 anos atrás. Exatamente. Ontem. E tu veio para Porto Alegre para desenvolver algum trabalho específico aqui? Na verdade, o que aconteceu? Eu já estava há 15 anos no Paraná. E eu achava que o Paraná e aonde eu estava eu já tinha sugado tudo que eu podia daquela região. Então eu já tinha em mente que eu queria desbravar novos lugares, né, para fazer coisas novas. Né? E aí eu tinha em mente Florianópolis, Curitiba ou Porto Alegre. Queria vir para um grande polo. Exatamente. E aí, na verdade, quem escolheu Porto Alegre foi o meu filho, o Rafael, 24 anos, que na época ele jogava tênis, e ele foi convidado para vir para o Grêmio Náutico União como sócio-atleta, para treinar e tudo mais. Então, acabou que a gente direcionou a nossa... Na época tinha 14, né? Ele tinha 14 anos, né? Então, ele foi, digamos assim, quem escolheu. Sim. Porque ele falou, cara, vou levar meu filho para lá para treinar. Porto Alegre é um grande centro. Só que aí entra uma outra fase na minha vida. Que eu estava num lugar onde eu já tinha construído. Eu estava há 15 anos lá, já tinha ganhado o prêmio.
Tu chega em Porto Alegre, tu tem que reconstruir Sim, network. Começo de novo. Entendeu? É zerar a conta. É. É zerar a conta. E aquilo foi extremamente Desafiador. Né? Aí eu volto pro mercado de trabalho. Dou um passo atrás, né? Não é um passo atrás, mas, na verdade, para conhecer o mercado. E eu entro numa grande empresa aqui de Porto Alegre e eu entro para dentro do P&D deles. Não era uma empresa de tecnologia. Explica para a nossa audiência o que é o P&D. P&D é uma pesquisa e desenvolvimento. É o lugar onde se constrói, digamos assim, produtos que possam ou não virar um produto interessante para a empresa. Seja para os seus clientes ou seja internamente. Né? E a partir daquela relação que eu tinha, eu startei assim, uma amizade com o presidente da empresa. Né? Era uma franquia, uma franquia do setor corporativo, e nós criamos, estava o boom das startups, nós criamos uma startup que foi a primeira rede social mundial que fazia o match entre investidores e founders de startups, fundadores de startups. Né? E ali já usando inteligência artificial, antes mesmo desse hype de inteligência artificial que se falava. Entendeu? E ali por 4 anos e meio, eu toco a operação dessa rede social. Então, ali eu volto para o mundo do empreendedorismo novamente. Entendi. Né? E aí, só que aí com algo que me agregava. O meu sócio, ele não era da área de tecnologia. Né? Ele era um advogado, então eu aprendi a gestão. Eu aprendi coisas que não eram da minha área. Né? Então, eu confesso que ali é um segundo estágio, é uma segunda faculdade. Uma segunda faculdade, né? Eu entendo que tecnologia já não é mais fim, é meio para entregar algo. Uhum. Eu entendo que inovação é algo que tu tem que ter alguns pilares para valer a pena. Tu pode estar empregando a melhor tecnologia do mundo, se não tiver valor aquilo não faz a mínima diferença para o mercado. Sim, porque inovação tem que resolver uma dor, né? Exatamente. Ela tem que resolver uma dor e tem que gerar boleto. Sim. Senão né? não tem... E aí a gente pega 3 pilares, né? Que a inovação é. Que é diminuição de custo, aumento de performance, né? E algo que realmente ali tá solucionando uma dor de mercado. Exatamente. E a outro ensinamento que eu aprendi em cima disso tudo é que a gente não deve ser apaixonado pela solução, e sim pela dor. É isso, cara. Cara, eu tenho falado muito sobre isso. Porque nós vivemos uma sociedade hoje que tem muita tecnologia, mas muitas dessas tecnologias não solucionam nada. Exatamente. Viraram modernismos, carimbo de olha como eu sou moderninho, olha como... Eu costumo dizer, eu chamo isso de legalzice. É isso, cara. Boa palavra. Legalzice. Olha como eu sou legal, olha como eu sou hypado, olha como eu sou moderno, tu entendeu? Eu tenho isso aqui. Cara, então olhar se tá... E o que isso aqui resolve? Que é um exemplo prático do que aconteceu nos últimos tempos, que inclusive as big techs que a gente chama, né, que são Facebook, Microsoft e tudo mais, que entraram e todo mundo foi na onda, o metaverso. Sim, cara. E que não chegou em lugar nenhum. Não foi a lugar nenhum. Entendeu? E não chegou a lugar nenhum. Cara, e gastaram alguns bilhões. Uma grana. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nem tudo que até mesmo os grandes CEOs de grande empresa, nem tudo que eles falam, a gente tem que comprar como verdade, né? A gente tem que comprar como verdade. Então, a gente vai muito na onda. Agora, nós estamos vivendo a onda da inteligência artificial, né? E eu até escrevi ontem no meu LinkedIn, que eu digo assim, que a gente tem que sempre manter o equilíbrio. É evidente que a inteligência artificial ela veio para ficar, e ela vai solucionar muitos problemas, mas ela não vai substituir o ser humano. Claro que não. Ela vai mudar o trabalho do ser humano, ela pode potencializar o trabalho do ser humano, ela pode ajudar, mas por trás disso tudo, precisa a mente criativa que só
nós temos. Tá, e tu como um estudioso, assim, da inteligência artificial, eu acabei de dar uma palestra, inclusive eu atrasei para pegar o meu chefe? No mínimo. Eu sou motorista. Meu chefe, meu diretor, meu patrão, pode escolher. Atrasei, tomei ele, cara, uma escovada dele. Tu sabe que eu não gosto de atraso, né? Isso aqui ele falou pra mim, quer fazer bicos palestrante, faça, mas não atrasa o teu serviço principal, que é ser meu motorista. É isso. Entendeu? E eu... Algumas verdades precisam ser ditas. Precisa ser dito. É isso. E eu nem reclamei, porque quando a verdade é dita, aí não pode reclamar. Não, pior que eu tenho o apoio do Murili, né? Meu assessor. Tá. É. Aí é o seguinte, eu dei uma palestra agora de manhã e todos ali, todos não, mas 90% com mais de 40 anos. E eu tava dizendo o seguinte, cara, e aí eu quero que tu me corrija aqui ao vivo, se for o caso. Eu disse que a IA, ela veio para nós, que temos mais de 40 anos. Perfeito. Por quê? Porque ela é uma ferramenta. Ela não tem vida própria. Ela é uma ferramenta. E uma ferramenta precisa ser bem usada. E de forma especial, a IA é uma ferramenta que responde perguntas. E tem que, para ter uma boa resposta, tu tem que ter uma boa pergunta. Então, quem tem mais repertório, quem tem mais informação, vai conseguir fazer as melhores perguntas e ter os melhores resultados. Perfeito. O pessoal, todo mundo aplaudiu lá. Eu quero saber se tu que conhece realmente do troço. Tô certo ou tô errado? Não, tá certíssimo, porque na verdade é uma inversão das coisas. Né? Antigamente se buscava boas respostas. Agora, com a IA, a gente tem que ter boas perguntas. Né? É esse o caminho. E aí eu vou dizer uma coisa. Nós estamos vivendo aí uma geração que está entrando no mercado de trabalho, que são que a gente costuma chamar de nativos digitais, são aqueles que não conheceram o mundo sem o analógico. Nós temos uma vantagem que todo mundo acha que é uma desvantagem a gente não ser nativo digital. Eu trabalho com tecnologia, mas não sou nativo digital. Sim. Né? Então, olha só. Nós tivemos uma infância, uma juventude e parte da nossa vida adulta sem a internet. Tá? Então, nós vimos e presenciamos algumas transformações no mundo, né, como a chegada da internet, chegada do videocassete, tá? A chegada do CD. Chegada e a morte do videocassete. Exatamente. Então, são coisas que foram transformando e isso aí a gente traz como bagagem. Tá? E a inovação, a tecnologia e tudo que a gente fala que resolvem problemas, às vezes é um olhar no passado. Para o passado. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou usando um tênis agora da Adidas chamado Samba. Foi um tênis lançado, que era na verdade uma chuteira, que foi lançado na Copa do Mundo de 50, que um designer da Adidas relançou e hoje virou um dos maiores fenômenos de vendas da Adidas. Tá? Aí nós... Pra usar uma palavra bem novinha, virou uma coqueluche. Exatamente. Uma coqueluche. Tá? Mas se nós pegarmos a primeira versão, mas ele olhou para trás. Sim. Ele olhou lá para trás. Entende? Então nós temos essa bagagem, nós temos essa experiência de não ter vivido só o digital. Sim. Então nós temos um leque, um repertório. Um outro olhar também, né? Um outro olhar sobre a vida. E tem uma questão, né, GG, que eu acho que é bem importante e a gente acaba esquecendo ela dentro dessas discussões do IA, né, ou olha pouco para ela, que é o seguinte: a vida de todos nós, independente da inteligência artificial, tecnologia e tal, a vida, ela, conforme tu evolui nela, ela te apresenta novas dores, né? É aquele troço, tipo assim, a gente morava lá em Alegrete, né? A gente tinha um padrão de vida, duas famílias tinham um padrão de vida muito parecido, a gente tinha as mesmas aspirações e tal. Quando tu te muda para um grande centro, tu passa a conviver com pessoas que têm outro padrão de vida. Isso aí. E a tua dor se torna outra. Sim. Né? Tipo, tu trabalhava para ir para a praia no final do ano. Aí tu vem para Porto Alegre, tu começa a trabalhar para ir a Paris. Perfeito. Né? Tu começa, então tu cria outras dores. A inteligência artificial, para mim, ela também traz coisas assim, né? Tu tinha uma capacidade
de criar, de desenvolver, de produzir conteúdo, produzir texto, produzir cálculos, né? Que era... Aí quando tu tem inteligência artificial, ela começa a aumentar essa tua capacidade. Sim. Né? Só que aí ela vai ter gerando outros desafios, porque aí tu chega num limite, tu quer extrapolar aquele limite, tu quer chegar em outros lugares. Quando tu tem uma bagagem maior, a tua capacidade de unir a inteligência artificial com o conhecimento prévio que tu tem e com a experiência, com as coisas que tu já viveu, e aí a gente vai lá, chega lá no designer, né, que olhou para trás e viu um tênis lá da Copa de 50, faz com que tu consiga melhorar ou ser mais rápido quando tu tem a ferramenta certa do que um cara de 20, 25 anos que ele já nasceu ali, ele não sabe o que vem depois. Né? A impressão que dá é que a gente, mesmo quem não convive com a tecnologia diariamente, a gente está mais apto a tirar mais dali. Perfeito. Porque a gente foi obrigado lá atrás a tirar mais Sim, do quando sim. tu não tinha isso. E até Concordo. porque o mundo também é cíclico, né? Exato. Então tem coisas que a gente tá vendo agora que, cara, a gente já viu lá atrás. Sim. Isso. A gente já passou por nós Já. nesse assunto. Já. E quando a gente tinha 20 anos, tinham coisas que agora acontece com quem tem 20, tem 25, tem 30 anos, não tinham passado por Não, nós. e a gente entende uma coisa, né, Fabinho? A gente entende que nada é pra sempre, né? Sem Exato. dúvida. Tu entendeu? Tipo, é isso que o Glauber falou, assim, a gente viu nascer o videocassete, E viu e aí morrer. com o videocassete tu viu nascer a locadora, Isso. né? Porque antes tu comprava um videocassete, o primeiro videocassete que eu vi na minha vida foi na casa do Ricardo Assis Brasil. Sim. Tá? O Ricardo é um amigo nosso, nós tava lá e o Ricardo falou, cara, vamos assistir o filme X lá. Eu disse, tá, mas não, eu tenho um aparelho que... Aí ele tinha uma fita gravada e botou... Cara, antes tu assistia fita gravada, né? Tu gravava da televisão Sim. e assistia. Aí depois nasce a locadora. Pô, parecia que aquilo ali era uma evolução natural, que da locadora ia virar locadora de CD. Sim. E aí, cara, vem a internet e acaba com tudo isso. É isso. A gente tem uma noção De que nada é pra de sempre. de que as coisas podem acabar, que talvez essa geração que vem aí não tenha essa noção, né? Sem dúvida. Fernando, vai acabar a internet? Cara, eu não sei, mas eu não acho impossível. Tu entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para que a inteligência artificial ela não é uma coisa nova, ela vem sendo estudada desde a década de 70. Né? Ela se popularizou agora porque agora nós temos capacidade computacional, Sim. nós temos internet, nós temos uma massa de dados absurda Sim. na internet que alimenta ela. Inclusive de hardware, né? De hardware, Que exatamente. a gente não tinha, né? Exatamente. Então, por exemplo, qual que é o commodity de uma IA? Dados. Né? Dados. Sim. Quando um palestrante que vai falar sobre IA, ele coloca um slide dizendo que no ano passado X% das postagens em redes sociais eram de humanos escrevendo e que agora esse percentual diminuiu e está aumentando o número de textos escritos por IAs e que nós vamos chegar a 80%, 90% de textos escritos para IA, tá? Parece ser algo benéfico. Mas isso vai causar um problema no futuro. Por quê? Porque a IA vai se alimentar de dados criados por IA. Exato. Que loucura, cara. E aí, nós vamos ficar mais do mesmo. Sim. Vai ser tudo igual. Tu vai diminuir o vocabulário, tu vai diminuir a criatividade, tu vai diminuir tudo, né? E aí vai vir um outro ciclo, que é o ciclo de precisar das pessoas de novo. Exatamente. Por isso que eu falo que o ciclo, É isso. eles se renovam. É isso. E aí daqui a pouco tu vai ter gente escrevendo sem A e tu vai dizer, cara, que coisa fabulosa. Vamos começar todo mundo a escrever também? E vai vir anúncios de trabalho. Precisamos pessoas que escrevam sem IA. Isso. Exatamente. Vai caminhar para isso. E eu que falei, cara, a gente viu surgir a internet, mas tem uma outra coisa que a gente viu surgir, cara, que é mais louco ainda. A gente viu surgir o telefone celular, cara. Isso. Exato. O que é uma loucura. Pensa assim, ó. Um dia o Murilo perguntou pra mim assim, falou,
pai, como é que tu fazia sem telefone, sem ter celular? Cara, eu morava em São Leopoldo e eu vinha a Porto Alegre para vender show e tal, eu avisava onde eu ia estar. Olha, eu vou no escritório do fulano, depois eu vou no escritório do Beltrano e tal. Aí quando alguém precisava falar comigo, ela ligava para aqueles escritórios que eu dizia que ia estar. Às vezes o cara dizia, olha, ele não chegou aqui ainda. Então quando ele chegar, pede para ele ligar de volta. Cara, o meu tio, eu tenho um tio que ele tinha um aparelhinho, agora eu esqueci o nome. Um mob? Um mob. Um mob? Um mob. Que daí é o seguinte, tocava o mobzinho dele, aí ele ia num orelhão com a fichinha, ligava pra central. Isso. E na central tinha e ele ouvia o recado. Ouvia o recado. E aí, se eu queria falar contigo, eu ligava pro mob, deixava o recado, quero deixar um recado pro número tal, que é o código tal, que era o código do Fabinho, ela gravava, e aí tu ouvia. Isso. Então, cara, a gente olhava a sessão da tarde e aparecia o cara no telefone dentro do carro. Isso. O Magno. O Magno. Primeiro cara que o Magno tinha uma Ferrari e tinha um telefone dentro do carro. Sim. Aí, cara... É coisa de... Cara, o meu pai o meu pai tem uma história que é sensacional. Até vou tomar para contar. Meu pai ele tinha uma concessionária de carro em Alegrete e ele era dele, do meu avô, tinha outro sócio e tal, e meu pai era o cara que fazia a venda. Então o meu pai fazia umas rotas, assim, saía de Alegrete, ia para Quaraí, para Rosário, para Livramento, né, para Itaqui, para São Francisco, para vender carro. Então, e naquela época não tinha telefone nos lugares, só tinha telefone nas prefeituras. Sim. Né? Tipo, Quaraí só tinha telefone na prefeitura. Então, o pai fazia o seguinte, ele disse, cara, daqui a pouco tu sair para Quaraí às 7 da manhã, tu podia chegar às 9, tu podia chegar ao meio-dia, porque dependia da estrada, nada era asfaltado e tal, né? Então, ele chegava em Quaraí, ia direto na prefeitura e dizia assim, eu quero uma ligação para Alegrete. O número tal. E saía, e aí a menina lá, a telefone dizia, olha, então o senhor volta aqui daqui a tantas horas. Sim, ela ficava tentando. Uma fila. Isso, tinha uma fila. Aí ele ia fazer as vendas dele e voltava de novo pra coisa, ficava sentado ali, daqui a pouco dizia, Carlos Puma, tá aqui a ligação. Aí vai lá. E daí o pai disse que um dia uma chuvarada, um caos, não sei o que e tal, ele precisando falar, né? Então, vá lá pra minha casa, que tinha telefone, Alegrete tinha telefone nas casas. Aí ele chega, pede a ligação, vai dar as voltas dele, voltou, chegou na prefeitura e ficou lá sentado esperando 1 hora, 2 horas. Ele queria avisar a minha mãe que ele talvez não conseguisse voltar, porque estava fechando o negócio e tal. Aí, Carlos Puma, ele vai lá, pega o telefone, a avó França, que era a nossa empregada lá de casa, né? A avó França atende o telefone e o pai diz assim, França, é o Puma, o seu Carlos não tá. E desligou o telefone, acabou, a gente tinha vontade de matar ela, né? Mas era isso, né, cara? A gente nem imagina isso possível, né? Cara, olha só, eu tenho uma Bárbara, tenho um amigo, um querido amigo, ele empresário, cara, de baile e tal, e ele escrevia pro Jornal VS, lá em São Leopoldo. A coluna Gaudéria, tá? E aí, então, os CTGs, cara, ligavam pra ele, diziam, olha, vai ter o baile no CTG dia tal, pode trazer o Tcheguri, pode trazer o Serrano, não sei o quê. E esse meu amigo chama Dorval Dias. E o Dorval botava lá na agenda Gaudéria, né? Vai ter o baile com fulano, vai ter o jantar campeiro, não sei o quê e tal. E tinha um senhor lá, o patrão do CTG lá, que sempre ligava pra ele, deixava notícia. Um dia ele chega no encontro lá de patrões, que ia ter lá e tal. E ele chegou, foi cumprimentar ele, e ele era sempre efusivo e tal. Ele, e ele, boa noite. Achou estranho. Aí ele, sentou do lado dele, levantou, foi pro outro lado. Porque ele chegou perto onde ele estava conversando com uma turma, ele saiu. Ele disse, cara, ele tá bravo comigo? O que eu fiz? O que eu fiz? Aí ele interpelou ele no canto do rapaz. Te fiz alguma coisa? Tu vendo que tu tá me evitando, não fala comigo? E o patrão respondeu, e tu me pergunta ainda? Mas não fiz nada. Sim, eu ligo pro senhor, o senhor atende o telefone e me diz, no momento eu não posso lhe atender, mas assim que eu puder, eu lhe dou um retorno e desliga na minha cara. Secretária eletrônica, cara. Cara, o cara não sabia o que era uma secretária eletrônica, porque era uma coisa nova. Totalmente. Falando isso em 1990. Totalmente.
Aí eles, não, eu lhe convido para ir, o senhor ir lá em casa, eu vou lhe mostrar, é um equipamento moderno, chamado secretária eletrônica, tu liga ela no telefone e tal, vai lá tomar um mate comigo. Aí ele foi lá e Pra conhecer. Pra conhecer isso aqui, é secretária eletrônica. Então, cara, nós vimos o fax surgir. Sim. Tem uma dupla sertaneja chamada César e Paulinho, que eles contaram no Jô, que Eu quando vi. saiu o fax, ele ligou pro João Paulo, que era o João Paulo Daniel, e disse, olha aqui, ó, eu tô precisando de uma calça pra fazer um show, então tu tem uma calça branca, eu queria que tu me emprestasse ela, e o cara, não, eu te empresto, então me manda ela por fax. Ele achou que qualquer coisa pudesse ir pro fax. Ele Transporte. Né? Então, cara, é isso, é a dificuldade. Sem dúvida. Agora, cara, como é que a gente andava sem o Waze, cara? É surreal. Tu ia perguntando e tu te virava. Não, Tu entendeu, cara? Como? A capacidade de processamento de um celular que nós temos no bolso hoje, ela é 300, 400 vezes maior do que o primeiro computador que eu tive lá em 94. É impressionante. Já pensou, cara? É impressionante. E bom, tanto que é o seguinte, né? Tu ligava o computador, virava as costas e fazia um monte de coisa. E aí tu voltava, muitas vezes ele ainda estava iniciando, né? Exatamente. É surreal tu pensar nisso hoje, né? Vamos mais uma. Quando eu comecei com o Tia Guri lá em 90, a gente fazia capa de disco, os primeiros discos de 93, a gente comprava um filme com 4 poses, tal de 400 asas. Sim. Eram 4. Então é o seguinte, botar 5, 6 caras. Botava os caras e... Vamos lá, primeiro, pá, segundo. Depois fazia e olhava com a lupinha pra ver qual é a foto, qual é que tá melhor. Não tinha o cara de olho fechado e tal. Cara, o Odilon fez as fotos pra gente lá, um dos fotógrafos fez as fotos pra gente no Empreender 40 Mais. Ele mandou 1.300 fotos. Exato. Não, e outra coisa, né? Hoje tu faz com o celular com uma qualidade superior ao que os caras faziam lá com Fácil, coisa. né? Aham. Se filma. Exato. Isso! Exato. Glauber, mas aqui, ó, voltando pro nosso Empreender 40 Mais. Eu cito aqui várias vezes já citei aqui no podcast várias vezes uma frase que eu ouvi de ti, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que uma vez, uma conversa nossa, em algum bar aí perdido de Porto Alegre, tu me disse, cara, 90% ou algo assim das startups que dão certo no Brasil, ela tem entre um dos sócios alguém com mais de 40 anos. Sim. Né? Sim. E eu sei que tu é um cara que estudou muito startup em função das redes da rede social que tu montaste, que tu já contou aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim. Qual é a tua percepção sobre isso? Por que tu acredita que isso aconteça? Eu acho que assim, ó, o que acontece? Quando se pega um jovem de 20 e poucos anos, e aí teve o boom das startups, né? Se fala muito que inovar precisa velocidade, né? Mas é relativo à velocidade. O que é a velocidade em inovar? Né? Os americanos, eles têm uma frase chamada foresight, né? Que é a capacidade que tu tem de enxergar o futuro e trazer para a realidade algo que ninguém está dando valor agora e transformar isso em valor logo em seguida. É tu conseguir enxergar antes. Exatamente. A velocidade em inovação é essa. Porque se eu chegasse para vocês e dissesse assim, ó, eu aposto, pegando o Usain Bolt na época do auge dele lá, aposto R$500, R$1.000 em ti, Fabinho, contra o Usain Bolt. Eu disse, cara, tu é louco. Tu é louco. Sim. Nunca vou ganhar dele. Eu digo, mas se eu disser que tu vai sair 2 dias antes? Aí Mudou completamente. Mudou. Entende? Sim. Então, é sobre isso, entende? Com 40 anos, a gente enxerga, a gente tem capacidade de mudar, porque a gente já errou muito com 40 anos. A gente já acertou e errou muito. Sim. Um menino de 20 anos talvez seja o primeiro empreendimento dele. Ele acha que ele vai acertar sem sombra de dúvidas, que a ideia dele é genial. Sim. Então, se tu disser pra ele assim, cara, quem sabe tu faz dessa forma, ele vai ser reticente na mudança. Ele só vai acreditar no que ele já acredita.
Sim, daquilo. porque ele tá vendo ali o troço. Cara, é isso aqui. Tá tudo certo. Entende? Então, quando a gente tem 40 anos ou mais, a gente sabe que a gente tem que refletir, que a gente tem que analisar, que a gente tem que testar e que a pode gente dar errado. que pode dar errado e que dar errado não significa um fracasso daquela tua ideia da empresa ou não. Simplesmente Uma tentativa que não tu funcionou. tem que ir para um outro caminho para que ela dê certo. Sem corrigir a rota. Corrigir a rota, tá? E não abandonar, porque os jovens eles abandonam. Sim. Na verdade, o projeto que dá certo não é o projeto que dá certo desde o início, né? É o projeto que tu consegue restaurar os erros no decorrer da trajetória dele, né? Perfeito, e aí tu tem que enxergar, porque existe uma coisa, assim, é uma linha muito tênue entre resiliência e teimosia, né? Sim. E aí tu tem que ter, como que tu administra isso? Com experiência. Com experiência. Quando que tu consegue identificar que tu tá sendo teimoso em ir... E é muito difícil. Exatamente. É muito difícil. Até com a nossa idade. É muito difícil. Entendeu? Até com a nossa idade. Às vezes a gente tá sendo teimoso, não resiliência. Teimosia, cara, é uma linha muito tênue. Exatamente. Até porque é o seguinte, né, cara? Nos últimos anos a gente teve uma super overdose é demais, né? Mas a expressão é mais ou menos essa, de que resiliência é fundamental, né? Então tu te sente até na obrigação de continuar teimando em coisas que tu já viu que não dá certo, porque tu acha que tu precisa ter resiliência. Cara, né? é por causa do lance dos gurus, né? É. Eu posso. É. Eu posso. Não, é especialista de 15 dias, o cara. Isso, entendeu? Cara. E aí é o seguinte, aí vem, por isso que eu falo que é uma linha muito tênue, isso que tu falou, resiliência e... Teimosia, cara. É. Porque não, eu vou... E tu tá quebrando a cara. E aí tu te afasta do valor principal daquilo que tu começou, que é resolver um problema. Tu nunca pode esquecer por que tu nasceu, a empresa nasceu, por que nós nos juntamos para formar uma empresa e resolver um problema. Porque aí daqui a pouco gera o ego, aí vem a gente encontra uma suposta solução para resolver aquele problema e a gente teima que aquela é a melhor solução. Cara, eu já escutei de pessoas assim, cara, eu vou fazer isso aqui porque ninguém fez. Aí eu pergunto assim, cara, tem as pessoas, tu sabe se ninguém fez porque ninguém tentou ou ninguém fez porque não tem demanda? A gente precisa também entender o seguinte, demanda. Pode ser, cara, existem lacunas que ninguém fez. Sim. E aí, sim. Mas primeiro é entender a demanda, né, cara? Tem demanda para aquilo. Mas o cara tá ali insistindo e quebrando a cara. Não, mas eu não vou desistir. Tá, cara, é o ego, né? Sim. É o ego total. É só o ego. É o ego, é o orgulho. É tudo que sobra. Pessoal, eu vou precisar interromper vocês um pouquinho, porque eu tenho que dar um recadinho. recadinho. Pelo amor de Deus. Que o diretor já tinha esquecido. Não, eu tenho que dar um recadinho aqui. Só. Ele ainda está em São Paulo. Ele está em São Paulo, né? Não vou pra ele. O governo do Rio Grande do Sul acredita na força de quem empreende e transforma. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDEC, lidera o Empreender RS, um pacote de ações que impulsiona o crescimento de quem quer inovar, gerar empregos e fazer o Estado avançar. Porque crescer juntos é sempre o melhor negócio. Com iniciativas voltadas à atração de investimentos, capacitação empreendedora, prospecção de novos mercados e promoção de negócios nacionais e internacionais, o Empreender RS fortalece o Rio Grande do Sul como um verdadeiro polo de oportunidades e inovação. Ele é um movimento que conecta pessoas, empresas e ideias, criando um ambiente favorável para quem acredita no poder do trabalho e da criatividade. O desenvolvimento das pessoas, dos negócios e do Estado passa por quem empreende. E o governo do Rio Grande do Sul está ao lado de quem quer fazer acontecer. Empreender é o futuro e o futuro nos une. Governo do Rio Grande doSul. Muito bem, recado dado. Eu tenho mais um segundo recadinho, que é esse aqui, ó, Fernando. O que tu acha desse recado aí? Cara, esse livro é o livro que descreve tudo que a gente está falando aqui agora, né? Empreender 40 mais.
Fabinho Vargas, quando a bagagem vira vantagem. Flavinho. Não, vai, tu começa Grande a falar isso aí. Flavinho Vargas. O Fabinho Vargas aqui, ó. Tu pode, através desse QR Code que tá aqui, isso aqui, tu pode adquirir o livro também no meu @Fabinho Vargas Oficial. E nas boas e más casas do ramo também tem. E no nosso site, né? E no nosso site. Site esse. Aí Cara, eu acho que site diminuía. é plataforma. A plataforma do IPD 40 Mais, desenvolvida por Glauco. Glauco. Em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Glauber, cara, e a nossa plataforma tá ficando extraordinária, cara. Quanta coisa tu acha que em matéria de dor, que a gente falou ali, inovação é solução de dor. Perfeito. A nossa plataforma vai conseguir solucionar dores desse público 40 mais? Acredito que sim, porque algo que faz com que a nossa plataforma possa se conectar com esse público é a gente ter ali um glossário inteligente que coloque todo mundo na mesma página, independente. A gente tem que entender que as pessoas estão em diversos estágios de conhecimento, né? E ali a gente vai entender qual o estágio e a pessoa vai se sentir à vontade em perguntar, sem constrangimento, e ter as respostas que ela precisa, para que ela se conecte. Porque assim, ó, nós vivemos um mundo digital, não tem como fugir disso. Não existe como fugir disso. A gente tem que usar a nossa bagagem, a nossa experiência para se conectar com esse mundo que existe atualmente. Sim. E não brigar com ele. É isso. É exatamente isso. Entendeu? E não brigar com ele. Agora, a forma com que a gente faz isso, nós estamos procurando e vamos conseguir, através da nossa plataforma, trazer esse público para que o Empreender 40 Mais seja o livro, seja o evento e seja a extensão através da plataforma digital, para que essas pessoas estejam em conexão constantemente. Cara, a nossa plataforma tá bonita. Primeiro que tá bonita, né? Ela é atraente, né? O cara entra lá, é muito atraente. Se você quiser entrar lá agora já para dar uma olhadinha no site, não na plataforma, entra lá, Empreender 40 Mais. O mais escrito, né? O mais escrito, número 40, Empreender. A gente pode botar no... Pode, já vamos colocar aqui embaixo, empreender40mais.com. Né? Muito bonito e tal, mas as salas que vão ter, por exemplo, as salas de discussão, de as comunidades, né? Eu entendo que vai ser um lugar um lugar colaborativo, né? Perfeito. Acho que acima de tudo é isso, né? Né? Ontem eu tava num aniversário e aí tava sentado numa mesa conversando e uma pessoa explicando, né, o que era o projeto Empreender 40 Mais no todo e tal, e aí falei sobre a plataforma, e o cara me olhou e disse, tá, mas por que tu acha que as pessoas entrariam lá na plataforma? E eu disse, cara, acho que por 2 motivos principais. Primeiro, pessoas que estão se associando à plataforma, né, produtores de conteúdo, pessoas relevantes do cenário financeiro, do cenário da comunicação, do cenário empresarial, né, do país inteiro, né? Então, elas, estando lá, elas vão acabar levando pessoas que querem ouvi-las, né, ou lê-las, né, lá dentro da plataforma. Mas principalmente por um segundo motivo, que é o seguinte, as pessoas elas vão se encontrar lá dentro. É um espaço para pessoas, aí eu disse para ele, que idade tu tem? Ele disse, eu fiz 40. Eu disse, tá, então tu vai perceber mais isso daqui a alguns anos. Quando tu tiver 42, 43, 44. Existe um corte a partir dos 40 anos, dos 45, 46 talvez, aonde o mercado começa a te olhar com uma outra cara. E tu ter um ambiente aonde tu consiga te reconhecer, identificar, olhar para aquelas pessoas e identificar que aquela também é a tua história de vida é fundamental. E a ideia da plataforma é justamente essa, né? É que a gente consiga criar uma comunidade, um ecossistema ali, onde as pessoas consigam
trocar ideia dentro da mesma página, todo mundo entendendo o que está acontecendo e a partir daí evoluindo. Todo no mesmo caminho. Exato, a Gi, que a minha sócia, estava junto no aniversário, ela falou muito sobre identificação, né? Ela disse, olha, é muito importante ter identificação, né? As pessoas vão se identificar lá dentro. Sensação de pertencimento. De pertencimento, é isso. Então, eu acho que é isso que a gente está construindo, né? E além de tudo, né? A gente tem que entender que a plataforma, apesar de estar sendo desenvolvida por mim como profissional, né? E aí eu tenho muito orgulho por ter sido escolhido, né? Mas a ideia partiu... Foi no sorteio, né? Sabe? Nós tiramos pra cima, assim, saiu... Caiu o Glauber, pega. Eu sempre tive sorte. Foi pro sorteio. Mas ela não é uma plataforma que vai ter um dono. Exatamente. É isso. É isso aí. Isso é o mais importante. É exatamente isso. Ela não é de um guru. Exatamente. A gente fala muito sobre isso, né? Que a gente não quer ser guru, né? A gente quer ser meio. Exatamente. A gente não quer ser fim. Até porque já tem demais. É isso. A gente não quer que as pessoas cheguem lá e dizem, agora eu achei Sim. Agora eu achei alguém que vai meditar como fazer. Não. Sim. Vai chegar... Que a gente quer que a pessoa chegue lá e diz, pô, agora eu descobri opção. Agora eu tenho vários caminhos. E vamos combinar, né, que nessa altura do campeonato a gente sabe que não existe receita de bolo. Não, pra nada. Né? Falando em receita de bolo, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu só pegar um gancho. Tá. Receita de bolo. Tem que acabar, cara. É isso que mata. É isso que mata, tu entendeu? Tá terminando. E a gente não pode terminar sem botar o Glauber numa saia justa. É verdade. É o seguinte... O Glauber. Vai sacanear. Glauber, ou um livro, ou um filme, ou uma série, ou os três, ou nenhum. Que tu indica pro nosso público. Que tu indica pra quem tá nos vendo. Que eu indico... É uma série que eu não sei se ainda está no Netflix, tá? Mas O Código. O Código. Tá? Não assisti. Tá? É sobre o quê? O Bill Gates fala sobre... No tempo ele ainda era casado com a Melinda Gates. Fala sobre o Instituto Melinda Gates. E, além disso, fala sobre os hábitos dele, né? Então ele tem o hábito de, por exemplo, uma semana no ano ele vai para uma casa, uma pilha de livros, e ele fica sozinho lendo, estudando, se abastecendo. Se abastecendo. É assim, Bem legal. Como eu gosto muito, né, de biografias, eu gosto muito de ler histórias, porque eu acho que livros, séries... eu poderia citar aí algumas biografias que eu gosto de ler, né? Eu acho que elas fazem com que tu te conecte com pessoas que jamais tu teria acesso. Exatamente, cara. Entendeu? E acho que isso é importante. Tomara que ainda esteja o código. O código. Boa. Baita dica. Tu sabe que a Daniele Cosme, que esteve aqui já conosco, até se alguém... Se quiserem, procurem aí o episódio dela, foi maravilhoso. A Dani, ela sugeriu a série do Spotify, né? Sensacional também. Sensacional. Sobe o som. Cara, assim, ó, eu assisti ela em um dia, eu acho, ou 2 dias. Eu acho que foi a série que mais mudou a minha cabeça. Cara, sobre como tu deve ou não deve fazer negócio. É impressionante. Eu já assisti 2 vezes, vamos pra terceira. E ali, olha só, essa série, tá? É engraçado que quem muda, parece que quem muda a regra do jogo ali foi a advogada, né? Isso. Que tem a sacada, né? Porque o dono da ideia, ele era apaixonado pela solução. Isso. Exatamente, cara. Isso. E ele quase afunda por conta disso. Né? Agora, vamos tirar o mérito dele? Não vamos tirar o mérito dele. Mas aí tem uma outra questão que eu sempre digo porque aí eu virei também consultor de startups, né? Ouvia muitos jovens, né? E eu sempre falava que os investidores, eles não investem em ideias e em solução, eles investem muito mais no time, eles acreditam no time, né? E o time, ele tem que ser multidisciplinar.
né? Ele tem não se ganha o jogo, não se ganha o campeonato só de goleiro, goleiro, né? Então ali ele teve um aparato de gente Se em assessorar voltas. bem, cara. Ele teve um bom programador, Sim. ele teve um investidor, ele teve uma boa advogada, e a partir dali as coisas aconteceram. E virou o que virou, que a gente, no final da história a gente já sabe. Exatamente. E cara, e isso é tão verdade que tu falou, Glauber, que eu já vi vários investidores da startup falando, e aí, cara, é quase unânime, assim. Tem 2 tipos de negócio que eles não investem. Primeiro, quando o negócio é a pessoa. Sim. Né? Tipo... Só o founder tá fora. Né? Quando o negócio é a pessoa. Por quê? Porque daqui a pouco a pessoa morre, daqui a pouco a pessoa desiste, daqui a pouco a pessoa casa e vai morar na Austrália, daqui a pouco... Claro. E aí o cara, tu botou todo um monte de dinheiro, acabou. Quando o negócio é a pessoa, não tem. Né? Ou quando... E aí é o outro lado, quando o dono da ideia não faz parte do dia a dia. Perfeito. Né? Tipo, não, assim, eu tive uma ideia, agora nós vamos fazer, sei lá, um clube de sushi. Então os caras vão pagar por mês e nós vamos entregar sushi na casa dele. Tá bom, tu é o cara da operação? Não, eu tenho a maestro, eu tenho uma Não agência. tô na operação. Isso tu me dá o dinheiro e eu vou montar um time. Não, tu não vai viver disso. Se tu não vive disso, cara... Tem que ser o teu plano A sempre. Isso não é o teu negócio. E se não é o teu negócio, tu não vai usar o meu dinheiro para um sonho teu. Que aí tá sendo o plano B, né? Exato. Não, tanto que eu sempre falo o seguinte, negócio para funcionar, os caras envolvidos têm que, pelo menos, ter a intenção de viver daquilo. É isso. Porque É isso. Se tu não precisar daquela grana no final do mês, tu vai dar prioridade para quem paga a tua conta, é normal. Turma, nós podíamos ficar até amanhã de manhã falando aqui, mas nós podemos continuar depois. Podemos. Fora do ar. Fora. Mas nós precisamos... Voltaremos, né? Glauber, brigadão, cara. Eu que agradeço. Mais sucesso ainda no teu trabalho e obrigado pela parceria aí, por estar desenvolvendo essa plataforma aí que é fundamental, né, para os planos do Empreender 40+. E Fernando Puma, valeu. Mais um pra conta. Mais um. Feito, GG. Obrigado. Valeu, Obrigado. mano. Obrigadão, viu? Tamo junto. E você, obrigado por estar com a gente até aqui. Mais um podcast pra conta, mais um Empreender 40+. Pode continuar falando conosco aqui, ó, no QR Code e Empreender 40+, ou pelas redes sociais. Empreender 40+, no Instagram é @Empreender 40+, né? @Empreender 40+. @Empreender 40+. Fica na paz e tchau.